Hoje nós vamos falar de trombeta. Alguém sabe o que é uma trombeta? Trombeta física, estou falando daquela que toca no quartel, né? Enfim, a trombeta é um instrumento. Trombeta é o quê? Um instrumento. Agora ela toca sozinha? Tem que ter um trompetista. Tem ou não tem? O trompetista faz o quê? Sopra a trombeta. E quando o trompetista sopra a trombeta, sai o que da trombeta? O som. Então, todos entenderam. Trombeta é um instrumento, trompetista é aquele que toca, e quando o trompetista toca a trombeta, sai o som. Nossa referência principal está em Mateus 24. Mateus 24, verso 29 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, se você não achar, vai estar aqui, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Hoje eu não vou falar disso, domingo que vem eu vou falar disso, tá? Domingo que vem vocês vão aprender o que é sol, lua, estrela, tá bom? Hoje eu não vou falar disso, hoje eu vou me abster a falar de trombeta, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Enviará o quê? Os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra, de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor vai enviar os anjos com o quê? Clamor do quê? Clamor do quê? Trombeta. Trombeta, ou seja, os anjos de Deus vão tocar a trombeta. E vocês vão aprender hoje que esses anjos que vão tocar a trombeta não é o arcanjo Miguel, não é o anjo Gabriel, não são os anjos, literalmente falando, do mundo espiritual. Ok? Vamos lá. Então Deus vai enviar os seus anjos sobre os quatro ventos da terra, para fazer o quê? Ajuntar o seu povo, para trazer o seu povo. Então nós vimos que a trombeta física, eu já vou dar o significado da trombeta espiritual para vocês, depois vamos trabalhando em cima disso. A trombeta física é um instrumento que precisa de um trompetista que sopra para sair o som. Então nós vamos ver aqui, a trombeta figurativa espiritual é o pastor, é o instrumento de Deus. Anota aí para você não esquecer. A trombeta figurativa espiritual é quem?
o pastor, o instrumento de Deus nesta terra. O trompetista que sopra esta trombeta é o próprio Deus pelo seu Espírito Santo. Então, o trompetista é Deus pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo é que sopra. E o som que sai da trombeta é a palavra de Deus. Entendido? Fácil, não é fácil? Mas eu não sabia, apóstolo. É para isso que Deus está levantando pessoas para ensinar. Para que vocês conheçam as parábolas, o que está escondido na Bíblia, né? Então o som da trombeta é a palavra que está sendo anunciada, transmitida pelo pastor, que é a trombeta sendo usado por Deus através do seu Espírito Santo da verdade. Amém? Agora nós vamos falar da trombeta no Antigo Testamento, para vocês entenderem. O primeiro versículo que nós vamos falar já vai provar que o som que sai da trombeta é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19. Diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido do quê? Trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Antes de continuar lendo, o que Deus fez? Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero falar diretamente ao meu povo. Eu quero. Moisés, eu sinto saudade de quando eu falava diretamente com Adão. Era eu e Adão, não tinha interlocutor, não tinha ali intermediário. Eu sei que você ouve a minha voz, Moisés, você transmite, mas eu quero falar diretamente com o povo. Este sempre foi o propósito de Deus, irmãos, falar diretamente com o homem. Reúna o povo, reúna, diga para o povo santificar 3 dias, 3 dias de santificação. Eles vão se santificar, eles vão jejuar. Os que são casados não terão relacionamento sexual com a sua esposa, 3 dias, sem tocar na esposa, a esposa sem tocar no esposo. Eu estou pedindo isto porque eu não quero ninguém ali na carne, vamos dizer assim. Eu quero todos no Espírito. Eu vou falar. O que eu aprendo, irmãos? Pessoa que diz que está ouvindo a voz de Deus e não tem santidade, não está ouvindo a voz de Deus. Deus fala, mas a pessoa tem que estar com a vida no altar, uma vida de obediência à palavra de Deus. Hoje tem muita gente falando que Deus está falando, e Deus não está falando nada. Mas vamos lá. Moisés reúne o povo, eles jejuam, oram 3 dias, santificam a sua vida. Irmãos, pelo amor de Deus, não interprete errado. O sexo no casamento não é pecado não, tá?
Pelo amor de Deus, não vai me interpretar errado, não é pecado, foi deixado por Deus, é abençoado. Foi uma exigência de Deus para eles estar conectados ali, não estar pensando em nada desta terra, estarem ligados no céu. Tá bom? Por favor, não interprete mal. Ok? E ali Deus reúne o povo. Moisés reúne o povo para ouvir a voz de quem? De Deus. E Deus começou a descer. Eita glória! O monte começou a fumegar. Vamos continuar lendo. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, em volta do monte, certo? Todos ali embaixo. O pé do monte quer dizer, o monte é alto, não é alto? Eles estavam na parte de baixo do monte, em volta do monte. É isso que quer dizer. E todo o monte Sinai fumegava, saía fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. É por isso que fala que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha aí a glória de Deus. Aleluia. Agora olha só. E o sonido, o som da trombeta, ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. A voz de Deus aqui, a voz de Deus era como o som de uma trombeta, ia aumentando, cada vez mais alto, porque cada vez Deus estava chegando mais perto, e a voz ia aumentando, o som da trombeta ia aumentando. Aqui está mostrando o quê? Que o som que sai da trombeta é a voz de Deus, o som que sai da trombeta é a palavra de Deus, aleluia. Alguma dúvida? É muito forte, né? Aí o que Deus manda Moisés fazer? Trombeta. Deus manda Moisés construir trombetas, para quando Moisés quisesse reunir o povo, tocava a trombeta de um jeito, quando fosse para levantar acampamento, de outro jeito. Deus falou para Moisés, olha, fabrique trombetas, mas não era qualquer um que podia tocar a trombeta, não era qualquer um. Vamos ler? Números capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Números capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, esse dizendo aqui, sabe o que está falando? Dando ordem a Moisés, ordenando, certo? Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. A trombeta que Deus mandou Moisés fazer era para quê? Convocar, reunir o povo e partir, levantar acampamento em direção ao quê? A terra prometida. O toque da trombeta, já vai pegando aí, é para reunir a igreja do Senhor. E para a partida em direção à vida eterna. A terra prometida. Mas quando tocar uma só, versículo 3,
E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. A tenda era o quê? Era onde estava a arca da aliança, a presença de Deus. A tenda, a trombeta toca, para o povo se reunir aonde? Na igreja, na congregação, na presença de Deus. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então, quando era tocada as duas trombetas, toda a congregação. Quando era uma só os líderes se reuniam ali diante de Moisés para ouvir o quê? O que Deus estava falando. Amém? Quando retinindo a tocares, né? Retinindo é som repetitivo, ok? Retinindo. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo a tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo a tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Quando tivesse todo mundo reunido, era para tocar sem retinir, sem aquele som repetitivo. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas congregações. Quem que era para tocar as trombetas? Os sacerdotes, filhos de Arão. Aqueles que tinham autoridade que iriam dar o sinal de Deus, reunir o povo de Deus. Versículo 9. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, olha, quando vocês estiverem lá na terra prometida, o inimigo se levantar contra vocês, que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, toque, para que todos saibam que tem guerra. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de todos os vossos inimigos. Quando vocês estiverem na terra, não vai ser tocado mais para se ajuntar na congregação, porque vocês já estarão na minha presença, na terra que eu prometi. Vocês estarão debaixo da minha bênção, debaixo da minha promessa que eu prometi a Abraão. Mas se o inimigo se levantar, toque as duas trombetas retinindo, para vocês se reunirem e irem para a guerra. Aleluia! Toque a trombeta. Tremendo, não é? Irmãos, Neemias, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Neemias, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Esse cheirinho de café é só para aumentar a glória de Deus no nosso jejum, né, irmãos? Você sente o cheiro e fala: eita glória, estou em jejum, Jesus. Aleluia. Neemias 4, 18 ao 20. Acharam? Se não achou, está aqui, ó. O que Deus faz? Deus convoca Neemias para quê? Para reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém. Mas tinha inimigos, tinha ou não tinha? Gesem, Sambalat e Tobias. Depois vocês leiam Neemias 6, tá? Depois vocês leiam o 6, que fala ali dos inimigos que queriam impedir a reconstrução dos muros. Diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Tinha os que estavam edificando, eles estavam reconstruindo o muro, trazia o quê? A espada. E Neemias era aquele que estava comandando. E quem tocava a trombeta estava ao lado de quem?
do comandante, do líder. Quem é o nosso comandante? Quem é o nosso líder? Né? Jesus é o comandante. E ele colocou aqui o apóstolo. Olha, quando for necessário, você vai tocar essa trombeta aqui. É o que eu estou fazendo hoje para vocês. Né? Através do sopro do Espírito Santo tocando a trombeta. Vamos lá. E disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, é demorada, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som ali vos o jantareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aonde que eu tenho que estar reunido para Deus pelejar por mim? Aonde está sendo tocado o verdadeiro som? Era no som de qualquer trombeta? Se chegasse alguém e tocasse qualquer trombeta, o povo se reuniria? Não, mas aquele que estava ao lado de Neemias, se ele tocasse a trombeta, todos se reuniriam ali. Para o quê? Para a peleja, para a batalha. Todos se reuniriam ali. O que o Senhor está dizendo? Eu não posso estar ouvindo qualquer som de trombeta. Eu tenho que ouvir o som da trombeta, o qual me reúne na presença de Deus para a batalha do Senhor, para a guerra do Senhor, para pelejar pela obra do Senhor. Amém? Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 18 ao 22. Diz assim, deixa eu só falar primeiro um pouquinho de Gideão. Deus chamou Gideão para uma guerra improvável. Por que improvável, apóstolo? O inimigo tinha apenas 120 mil soldados. O inimigo tinha apenas 120 mil soldados. E Deus dá a Gideão 300 combatentes. 300 soldados. Mas por que Deus faz isto? Por que Deus deu a Gideão somente 300? Para que todos pudessem ver que a vitória não vem do braço do homem, a vitória vem do braço de Deus. O milagre vem do Deus Todo-Poderoso. A guerra é do Senhor. A batalha é do Senhor. Foi por isto, para que todos pudessem ver que o Deus que Gideão servia e cria, iria pelejar por ele. Vamos lá. Juízes 7, 18 ao 22. Tocando eu a trombeta, e eu e todos os que estiverem comigo, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor. E espada de quem? Talvez você nunca entendeu isto. A guerra era do Senhor, não era? A espada era do Senhor. Mas quem era o líder? Quem era o líder? Gideão. Então eles lutavam pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, ou seja, a luta de Deus aqui na terra era travada por um homem chamado Gideão naquela época. É por isto. Sempre nas nossas reuniões eu falo: olha,
vocês têm que lutar pela espada do Senhor e pela espada do apóstolo Jorge Borré. E eu explico. A guerra é do Senhor, mas a espada que o Senhor colocou nas minhas mãos é esta obra. E quem luta comigo por esta obra, está lutando pela espada do Senhor e pela espada que Deus colocou na mão do apóstolo Jorge Borré. Amém? E todos tinham algo na mão. Nós já vimos que eles tinham o quê? Né? Trombetas, né? Eles tinham, vamos ler, trombetas, certo? Por quê? Eles iriam tocar, todos iriam tocar a trombeta. Vamos lá. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que iam com ele, dividiu em 3 grupos de 100 cada um, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram as 3 companhias de 100 homens cada um, né, as trombetas, e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, fogo, né? E nas suas mãos direitas trombetas para tocarem. E clamaram: espada do Senhor e espada Gideão. Vocês se lembram que na primeira convocação de Gideão, quantos homens tinham? 35, me parece, era 33 mil homens. Deus falou: é muito, né? Manda embora os covardes. Foram, e ainda ficaram muito. Deus falou: é muito. Deus falou: agora vamos separar. Vamos separar. Aqueles que chegaram ao riacho e levaram a boca na água para beber, esse não serve. Mas aqueles que ficaram com a cabeça levantada e levaram a mão na água e trazerem até a boca, separa. Este é escolhido. Este é escolhido. Aqueles que são prudentes, aqueles que são vigilantes, aqueles que não vão abaixar a cabeça, vão estar sempre atentos ao redor para perceber o inimigo. Então Deus separou para Gideão, não foram 300 homens, não, foram 300 líderes. 300 líderes, valentes, guerreiros, homens valentes. E esses homens, foi dado a eles algo, a trombeta, para eles tocarem a trombeta diante do arraial do inimigo. Pega isto para a tua vida. Quando eu estou na presença de Deus, que eu tenho o som da trombeta, a autoridade da palavra de Deus na minha vida, o inimigo pode ser numeroso como for, quando eu tocar a trombeta, quando você tocar a trombeta, o que vai acontecer? A glória de Deus vai ser derramada, o inimigo vai ser desfeito, desbaratado, porque quando Gideão deu a ordem, Gideão toca a trombeta, e todos começam a tocar a trombeta ao mesmo tempo, e acontece o que? Eles quebram o cântaro que estava na mão, e ecoa como se fosse barulho de muitos cavalos que vinham vindo entre as montanhas, e ali eles começam com fogo, e era de noite, eles estavam meio dormindo, eles acordaram escutando aquele barulho, som de trombeta, som de guerra, e eles olhavam assim. Quando você acorda meio assustado, você não vê as coisas direito, você não vê as coisas direito, tanto é que você sai apalpando, é assim ou não é? E ali, eles viram aquilo, são muitos soldados, e eles já estão aqui entre nós, e começaram a se matar uns aos outros. Mas para tudo isto teve que tocar as trombetas, para que eles pudessem ali obter a vitória de Deus. Guarda isto no teu coração. Você tem o som da trombeta, você tem a palavra.
Deixa Deus te usar da maneira que Ele quer te usar. Muitas das vezes você quer recuar porque, não, o inimigo é muito grande, é muito forte. Ei, Deus usa quem quer, como quer e onde quer, e Ele vai abater o inimigo ao som da trombeta, ao som da palavra da verdade, ao som do verdadeiro ensinamento que você está recebendo. Quando o inimigo aparecer, coloque esta palavra para fora, esta palavra da verdade que você está recebendo, e o inimigo vai bater retirada e vai se autodestruir em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: e sucedeu que no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Quantas vezes ao total eles rodearam a cidade? Quantas vezes ao total eles rodearam a cidade? Quantas? Não, 7 foi só num dia. Não foi só num dia? Eles já tinham rodeado 6 dias, não tinham? Rodeava uma vez, acampamento, né? Então em um dia foram 7, mais 6, 13 vezes eles rodearam a cidade. 13 vezes eles deram as voltas. Então eles acordaram no 7º dia e falaram: graças a Deus, só falta uma volta, né? Só falta uma volta, hoje é a última volta, e nós estamos acordando cedinho hoje, e vai ser fácil, vai... O que Deus faz? Josué, mudei a estratégia, hoje são 7 voltas. Josué reclamou? O povo está cansado, o povo vai ficar cansado. Josué reclamou? Não, porque quando Deus dá uma direção, se você seguir essa direção, é o caminho da tua vitória, é o caminho do teu milagre, da tua bênção, da tua resposta. Vamos lá. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez disse Josué ao povo: gritai. Agora vocês podem gritar. Eles estavam caminhando em silêncio. Tem momento da nossa vida que nós temos que nos calar, mas quando o Senhor toca a trombeta e diz: pode gritar, a vitória vai ser tua. É hora de você abrir a tua boca e começar a glorificar, começar a exaltar, começar a engrandecer o nome do Senhor. Tem pessoa que está na primeira volta, já chega para o vizinho e fala: olha, Deus falou que vai me dar isso, hein? Já contou o segredo para o vizinho. Deus fala: agora eu não vou dar nada, para você largar de ser fofoqueiro. Falei só para você, né, irmãos? 13 voltas calados. Você tem que estar calado na peleja, irmão. Você tem que estar calada. Para de murmurar, pelo amor de Deus. Para de reclamar. Está dando a volta na muralha. Oh, meu Deus, essa muralha nunca cai. Essa luta nunca acaba. Para de murmurar. Vai dando a volta. Ei, a trombeta vai tocar. Você vai dar o teu grito de vitória e a muralha vai cair por terra em nome de Jesus. A muralha vai cair. Vai cair em nome de Jesus. E quando os sacerdotes tocam a trombeta, eles gritam. E o que acontece? Deus manda poder, glória, e ali os muros caem. Mas só caíram depois do toque da
trombeta, depois que Deus autoriza, ei, quando a palavra de Deus te autorizar a falar, vai lá e dê o teu grito de vitória, porque você vai alcançar. Mas enquanto isto, ó, quietinho, quietinha, fique quieto. Então nós vimos aqui, ó, a trombeta no Antigo Testamento, sendo usada para o quê? Convocar o povo, sendo usada na guerra, sendo usada na batalha. E a trombeta foi uma ordem dada a Moisés por Deus, para transmitir a mensagem de Deus. Todos estão entendendo? Isaías capítulo 58, versículo 1. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Deus está falando com Isaías. Levanta a tua voz como a Isaías, você é a minha trombeta. Anuncia, Isaías, a minha palavra. Clame em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Vai lá, eu vou te usar, eu vou soprar as minhas palavras através de você. Vai lá, Isaías, e alça a tua voz como a minha trombeta. Você é minha trombeta, eu vou te usar para que você fale a este povo, para que você profetize a este povo. Entendido? Deus já começa a usar as suas trombetas aí, e muitas outras trombetas Deus usa. Se eu fosse dar os exemplos aqui, nós iríamos ficar 2, 3 horas, então eu estou resumindo, mas todos vão entender. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 20. Diz assim: Mateus capítulo 10, versículo 20 diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O que o Senhor está dizendo? Ei, vocês vão ser o que? A minha trombeta nesta terra. Não vai ser você quem vai falar, não vai ser você quem vai dizer, mas o Espírito do meu Pai vai soprar através desta trombeta que é você, a palavra de Deus. Jesus estava falando para os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos: vocês serão o que? Trombetas de Deus nessa terra. Vocês serão trombetas de Deus, não serão vocês que vão falar, vocês apenas receberão o sopro do Espírito Santo, e a palavra vai sair através da sua boca. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui, aleluia, que o Espírito de Deus seria o trompetista, os discípulos seriam a trombeta, e a palavra de Jesus que sairia através da boca deles seria o som da trombeta. Amém? Agora vamos ver o lugar aonde se toca a trombeta. Isaías capítulo 18. Isaías capítulo 18, versículo 3.
diz assim, Isaías 18:3: Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se levantar, alvorar a bandeira nos montes, ouvireis. Quando se tocar a trombeta, a ouvireis. Então está dizendo que a bandeira de Deus, a bandeira da palavra será alvorada no monte. Monte é o quê? Monte é o quê? A igreja. Já foi ensinado que monte é a igreja. Montanhas e montes são a igreja. Então a bandeira vai ser alvorada, e quando você ouvir o toque da trombeta da palavra de Deus, é para se reunir aonde? No monte, aonde foi alvorada a bandeira. Então, aonde está sendo tocada a trombeta? No monte, na casa de Deus. A trombeta está sendo tocada. O que é isto? Deus está usando os seus instrumentos para tocar a trombeta e reunir todos na presença de Deus. Tem alguma trombeta tocando aqui hoje? Quem é a trombeta aqui hoje? Hoje eu sou a trombeta que estou sendo tocada pelo Espírito Santo e produzindo o som da palavra para vocês. Entendido? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Diz assim, versículo 1. Já anota aí também que depois nós vamos ler o versículo 15 e 16, tá? Anota aí, Joel 2, 1 e depois o 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião. Sião é o que? Casa de Deus. E clamai em alta voz no meu santo monte, na minha igreja. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. O dia do Senhor está perto. Toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta, está dizendo o Senhor. Aleluia. Os montes tremam, recebam a palavra do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Ou seja, trombetas toquem dizendo: prepara-te, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Tremendo, né, irmãos? Versículo 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, convocai todos para estar na minha presença, adorando. Tem alguém em jejum aqui hoje? A grande maioria, todo mundo em jejum. Tocai a trombeta, convoque a assembleia solene, jejuem, está dizendo a palavra. Congregai o povo, trombeta, reúna o povo, congregue. Repara, o povo estar aonde? Na casa de Deus, ouvindo o que? O som da trombeta, a palavra de Deus. Aleluia. Diz mais: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, traga teus filhos também, e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Estou em lua de mel. Não é hora de lua de mel, é hora de lua do céu. Amém? É hora de ouvir a palavra de Deus. É hora de buscar ao Senhor. O que o Senhor está dizendo? Sai da tua zona de conforto, sai do teu lugar de conforto. O que o Senhor está dizendo para você? Saia do teu lugar de conforto e venha para onde? Para a casa de Deus, para a presença de Deus. Venha para o altar do Senhor. Quem está entendendo? Venha ouvir a voz de Deus. Venha ouvir a voz do Senhor. Tocai a trombeta. É hora dos pastores tocarem a trombeta. Aonde? Na igreja. Aonde?
No rádio. Aonde? Na televisão. Aonde? Na praça. Aonde? No terminal de ônibus. É hora das trombetas ser acionada. Ei, trombeta enferrujada. Hoje está descendo o óleo do céu para te lubrificar aqui, aleluia. Trombeta. Toda trombeta enferrujada, vai descer o óleo do céu aqui hoje, para te lubrificar. Tem trombeta que vai tocar, fica... Está toda enferrujada essa trombeta aí, toda enferrujada, mas hoje está descendo o óleo do Espírito Santo aí, ó. Esta trombeta vai começar a funcionar a partir de hoje. Se prepara, o Espírito Santo vai soprar através da tua vida. O Espírito Santo vai te encher. O som do céu vai soprar através da tua vida. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Na primeira vinda, quem foi a trombeta na primeira vinda de Jesus? Na primeira vinda, antes de Jesus começar o seu ministério, Deus começa a usar João, o Batista. O sobrenome dele não era Batista, tá, irmãos? Mas por que ele... Batista vem de batismo. Ele chamava Batista porque batizava, certo? Então ele começou a anunciar. O que ele falava? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Versículo de número... Diz assim, versículo 11: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai colocar dentro de vocês o som da trombeta. E em sua mão tem a pá. E limpará toda a eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que está falando? Ele vai fazer uma divisão entre o joio e o trigo. O trigo vai ser recolhido no celeiro e a palha vai queimar. Hoje não vamos falar de joio não, certo? Então João estava sendo aquele que estava tocando a trombeta para preparar o caminho de Jesus. E o que aconteceu? Jesus vem e é batizado, sim ou não? Jesus vem e é batizado. E quando João é preso, vai para a cadeia, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa. O que João tinha feito, deveria ter feito quando Jesus foi batizado? Continuar pregando? Ele deveria continuar pregando? Não. Ele deveria parar o seu ministério e seguir a quem? A Jesus. Ele fez isto? Não. Outro dia a gente fala disso também. Então João, ele continuou. O trabalho dele não era só preparar o caminho de Jesus?
Não era esse? Pronto, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí está aquele que batiza com fogo, aí está. Meu ministério encerrou, agora eu sigo o mestre. Ele não parou e ele sofreu várias consequências por causa disso, certo? Então Jesus, ele passa a ser, quando ele começa aqui em Marcos, abra aí Marcos, capítulo 1. Versículo 14. Marcos 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no... Quando Jesus saiu do batismo, o que aconteceu? Da água, o que veio sobre ele? Volta lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem estou cumprindo as minhas promessas. Então, quando Jesus sai da água, vem sobre ele o quê? O trompetista. Vem ou não vem? Quem sopra o som da trombeta? Não é o Espírito Santo? O Espírito Santo vem sobre ele. E lá em Marcos, depois que João foi preso, Jesus começa a soltar ali, ser soprado pelo Espírito Santo, e começa a soprar ali o som que sai: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. A primeira ministração de Jesus foi o quê? Se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus erros. Começa a soprar, o Espírito Santo soprar ali na trombeta que era Jesus. João 14, 24. Diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se a pessoa fala que ama a Deus e não guarda a palavra dele, não ama, irmãos. É da boca para fora. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha. Jesus está dizendo: o que vocês estão ouvindo, vocês acham que eu estou falando de mim mesmo? Você acha que é do meu próprio coração? As palavras que vocês estão ouvindo não são minhas palavras, mas do Pai que me enviou. Aqui nós vemos Deus, aleluia, o soprador, o trompetista, Jesus a trombeta, aleluia, o som que saía da trombeta, as palavras do Senhor. E aqueles que ouviram o som da trombeta, os 12 discípulos menos um, que foram 11, um se perdeu, e mais aqueles que estavam ali em Atos 1,15, quase 120 cristãos, esses que ouviram o som da trombeta foram salvos. Foi muita gente que foi salva? Não.
Quantos mil homens, fora mulheres e crianças, comeram dos 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Onde eles estão? Cadê? Cadê aqueles que viram os milagres? Cadê aqueles que choraram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Onde estão? Muitos ouviram o som da trombeta, muitos ouviram as palavras que saíam vinda de Deus através de Jesus Cristo, mas poucos se arrependeram. O que ele dizia? Arrependei-vos. Poucos se arrependeram. As pessoas não querem se arrepender, irmãos. A maioria das pessoas querem estar na igreja pelo favor de Deus, para receber uma bênção de prosperidade, para ganhar um carro, uma casa, para ganhar um bom trabalho, ser empresário. Muitos estão fazendo até campanhas para isto, mas não querem se arrepender. Mas deixa eu dizer algo para você: aqueles que se arrependerem e derem crédito ao som da trombeta, ao som da palavra da verdade, esses serão ajuntados como trigo no celeiro de Deus. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou tocando a trombeta para juntar o trigo na casa de Deus, o trigo no celeiro de Deus. Aqui está o celeiro de Deus para juntar os salvos. Aleluia! Então não são muitos que se salvam, viu? Tem muitos que se dizem filhos de Deus que não são. Os escribas e fariseus falavam que eram filhos de Deus? Falavam ou não falavam? Nós somos filhos de Deus, descendentes de Abraão. E Jesus falou que eles eram filhos de quem? Eles tinham a palavra daquela época. Eles tinham os pergaminhos. Eles tinham os profetas. Eles tinham tudo isto. Mas eles não eram filhos de Deus, porque eles não viviam. Leia depois Mateus 23. Anote aí para você ler depois Mateus 23. Quantas vezes que Jesus os chama de condutores cegos, hipócritas? Por quê? O que é uma pessoa cega? Ela tem ausência de luz, ela não tem visão, ela tem escuridão. É por isso que fala que se os teus olhos forem bons, você terá luz. Ou seja, se os teus olhos contemplarem a palavra de Deus, e receber a palavra de Deus, examinar a palavra e viver a palavra, a luz da palavra vai trazer clareza para a tua vida. É necessário, irmãos. Todos eles diziam que são filhos de Deus. Todos. Mas eram filhos de Deus? João 8,44, olha aí, ó. João 8,44. Jesus fala para eles: vós tendes por pai ao diabo. Jesus falou: vocês falam que são filhos de Deus, mas não são não. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual que é o desejo do diabo? Mentir, mentir, enganar, continuar enganando. Diz assim: ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele povo que dizia ser povo de Deus, que diziam, que pregavam na sinagoga, Jesus falou: vocês são todos filhos do diabo. Imagine Jesus chegando hoje nas igrejas e falando para o pastor: você é filho do diabo. Imagine. Ah, mas eu expulso o demônio, eu curo enfermos, eu profetizo. Jesus vai olhar e vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Mateus 7,21, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E como que eu faço a vontade de Deus? Obedecendo a palavra. Como que você prova que você ama Deus? Como que você prova que você ama Deus? Eu vou provar para você como que você prova que ama Deus. João 14, 23. É só um versículozinho para cima aí de onde nós estávamos lendo. Olha aí quem ama Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha, ou ouvirá o som da trombeta.
dará crédito ao som da trombeta. Se alguém me ama, guardará a minha. Se você ama Deus, você vai guardar a palavra dele, e meu Pai o amará. Quem guarda a palavra de Jesus, o Evangelho, a Escritura, Deus o ama, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Aqueles que guardarem a minha palavra, meu Pai vai amá-lo, e eu e o meu Pai vamos vir morar neles, fazer deles morada, e nós vamos soprar o som da trombeta na vida deles, aleluia. Nós vamos soprar o som da palavra, aleluia. Glória a Deus. Agora já vimos que Jesus foi a trombeta na primeira vinda, né? Quando Jesus parte, eu não vou falar porque vai levar muito tempo. Os apóstolos se tornaram a trombeta depois da partida de Jesus, que Jesus foi recebido no céu. Quem continuou sendo a trombeta? Aqueles que receberam o Espírito Santo. Aqueles que o Pai, Ele e Jesus vieram morar neles. Então, eu não vou falar porque não vai demorar muito, mas só para você entender. Quando Jesus sobe, ali em Atos 1, versículo 9, fala que Jesus foi recebido em cima no céu. Ali eles ficam reunidos, vem o que? O Espírito Santo morar neles. E agora, no dia de Pentecoste, Pedro se levanta, e o Espírito Santo começa a tocar aquela trombeta, aleluia. O Espírito Santo começa a tocar aquela trombeta, e 3.000 almas ouvem o som da trombeta e se convertem ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Você está vendo como tudo vai se encaixando? Isto é a palavra revelada. Tudo vai se encaixando. Isso são os segredos que estavam ocultos, que a chave está abrindo, a chave que tem o segredo para abrir. Mais para frente eu vou falar também sobre a chave. Vamos lá. A trombeta na segunda vinda, né? Nós vamos voltar e ler o mesmo capítulo e versículo que nós lemos. Mateus 24, 15 e 16. Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou seja, tudo que é errado começar a acontecer dentro das igrejas, tudo o que é errado, é fora da palavra, é contra a palavra, todas as heresias, quando vocês começarem a ver isso dentro das igrejas, a corrupção dentro das igrejas, o engano, o erro, o comércio dentro das igrejas, é isso que está dizendo aqui, tá? Então, quando vocês começarem a ver a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É para fugir para onde? Para o monte. Quando você vê que está acontecendo tudo errado, foge para o monte. Que monte? Monte Roraima? O Monte Everest? A igreja da verdade, a igreja que está tocando a trombeta e convocando você para a salvação, para a vida eterna, a igreja que não está interessada no teu dinheiro, a igreja que não está interessada no teu bem, mas a igreja nos teus bens, perdão, mas a igreja que está interessada na salvação da tua alma. Fuja para o monte, venha, porque a trombeta está convocando para a salvação e para a vida eterna. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Mateus 24, 29 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Domingo que vem eu vou estar ensinando para vocês sobre sol, luas e estrelas, tá? Não vou falar hoje, senão vai tomar tempo.
Mas não é esse sol que você está vendo, não é a lua que você está vendo, e não é as estrelas que você vê no céu. Eu vou provar tudo dentro da Bíblia para vocês. Tem pessoa que está esperando o Apocalipse acontecer com eventos físicos, literais. Ei, a Bíblia é espiritual, e todos os eventos acontecerão espiritualmente. Lógico que vai haver manifestação da natureza, mas isto não é sinal da vinda de Jesus. O sinal acontece no mundo espiritual, dentro das igrejas. Ok? Dentro das igrejas, só para vocês entenderem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem. Por que vão se lamentar? Quando está falando tribos da terra aqui, irmão, não está falando dos moradores da terra, tribos, nações, povos e língua, aqueles que são chamados para Deus, as nações de Deus, aqueles que serviam ao Senhor, se lamentarão. Por que vão se lamentar? Poxa, eu estava dentro da igreja há tantos anos e não alcancei a salvação. Dá para se lamentar ou não dá? Não alcancei a vida eterna. Por quê? Porque não foi ensinado, não aprendeu. A trombeta que tocava era um som falso, não era o som verdadeiro. Vamos lá. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos. Será que o Senhor está falando esse céu físico? Céu é o que? Habitação de Deus, morada de Deus. Céu é onde Deus está, não é isto? Tem o céu espiritual, onde Deus está com os anjos, literalmente. Agora tem o céu na terra, onde Deus habita na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: Deus está aqui? Sim. Deus está aqui? Sim. Vocês estão sendo ajuntados no céu. Vocês estão sendo ajuntados no céu. Tudo isso vocês vão aprender com mais detalhes depois. Ajuntados. Tem um anjo tocando a trombeta. Isaías era um anjo de Deus tocando a trombeta. Quando fala que os anjos vão tocar a trombeta, não vai descer um anjo do céu com uma trombeta quilométrica tocando, não. Os anjos que estão tocando a trombeta são os pastores que estão pregando a palavra da verdade, são os pastores que estão ensinando a palavra da verdade. Estes são os anjos que estão tocando a trombeta de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus está chegando a você, porque tem um anjo tocando a trombeta, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu estou entendendo, apóstolo, é isto, é para você entender. Glorificado é o nome do Senhor, amém? E aqueles que não ouvir o som da trombeta, o seu nome será tirado do céu, do mundo espiritual, ou seja, da presença de Deus, e será escrito na terra. Aleluia. Escrito na terra. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Tem salvação na terra? Tem salvação na terra? Aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Aqueles que se apartam da palavra dele, da palavra da verdade, terão o seu nome escrito aonde? Na terra, no pó da terra.
deixarão de alcançar a salvação. Por quê? Vou te falar algo para te causar um terremoto no teu coração. Vou falar algo para causar um terremoto. É isso que o Senhor quer fazer, terremoto. É um sinal da vinda de Jesus, terremoto. Aonde? No teu coração. O que o Senhor vai falar? Sabe quem vai ter o seu nome escrito no pó da terra? Aqueles que não estão buscando as coisas do céu, mas as coisas da terra. O seu nome está escrito no pó da terra. Aqueles que estão se preocupando só com as coisas materiais, o seu nome está escrito no pó da terra. Eu não estou dizendo que você não pode lutar para ter a tua casa, o teu emprego, o teu carro, não estou falando isso não. Você pode ter tudo isto, mas o teu nome tem que estar escrito no céu. No céu. O teu nome tem que estar escrito no céu. Porque a tua esperança está no céu. Você está esperando a vida eterna no Senhor. Você está esperando a eternidade. E você busca o reino de Deus. Você trabalha, você luta, você acorda cedo, às vezes de madrugada, trabalha o dia todo, você não para. Mas você não deixa de buscar a Deus, você não deixa de ler a Bíblia, você não deixa de ouvir a palavra de Deus, você não deixa de orar, você não deixa de jejuar. Acontece o que acontece, você está domingo no culto, recebendo a palavra de Deus. Por quê? Você não está buscando só as coisas da terra. Você sabe que as coisas da terra são necessárias, mas o teu maior tesouro está onde? O teu maior tesouro está onde? Na vida eterna. Então, aqueles que estão preocupados só com as coisas da terra, seu nome está escrito na terra e não no céu. Entendido? Deixa a trombeta tocar. Aleluia. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 anjos, não são anjos literais, 7 pastores que foi dado autoridade para denunciar o pecado da Babilônia. Esses 7 pastores denunciam o pecado da terra, o pecado da Babilônia. Esses 7 pastores estão pregando e ensinando a palavra da verdade. Para quê? Para que as pessoas se arrependam. E as 6 primeiras trombetas falam de flagelos, de destruição. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando verdadeiramente a Deus. Então estas 7 trombetas, irmãos, elas já estão tocando. Vamos lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Deus tem segredo? Deus tem segredo? Muitos. Estava tudo em segredo, Apocalipse. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Tudo. Vamos lá, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. O que o Senhor está dizendo? A 7ª trombeta vai ser aquele que recebeu a revelação das profecias, aquele que recebeu a revelação das parábolas e Apocalipse, e está o que? Tocando a trombeta, e fabricando o que? Outras trombetas. Para quê? Para tocar a trombeta, que vai fabricar outras trombetas para tocar a trombeta. Não foi isso que Deus mandou falar para Moisés? Fabrique trombetas, Moisés. Não foi isso que Gideão fez? Cada um tinha o que? A trombeta na mão. Não é só um líder que toca a trombeta, mas este homem de Deus que está recebendo a revelação do Apocalipse, a revelação das profecias, a revelação das parábolas, o segredo de Deus que ninguém conseguia entender, hoje está sendo revelado. E o que está acontecendo? A trombeta está tocando na face da terra, aleluia, proclamando e ensinando
o segredo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 diz assim: isso aqui é forte, irmãos. Recebe isso na tua vida. Eu estou esperando isto. Muito forte esse versículo. Oh, shekaramanagá, shemaná. Aleluia. Eis aqui vos digo um mistério. Olha, o que eu estou falando é mistério. Vocês não estão entendendo agora, mas quando cumprir eles vão acontecer, eles vão entender. Quando acontecer eles vão entender. Aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, nem todos desceremos à sepultura, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, foi para morrer? Foi para morrer? Para viver eternamente. O que o Senhor está querendo dizer, apóstolo? Se Jesus voltar agora, eu não vou morrer. Você não vai morrer. Nós não vamos morrer. Se a trombeta está tocando e Jesus voltar agora, o que vai acontecer? Nós seremos transformados. Nós seremos transformados e viveremos o que? Eternamente. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Seremos transformados. Aqueles que estão ouvindo o som da trombeta serão transformados e viverão eternamente com o Senhor. Essa é a transformação física em transformação espiritual. Depois vem a ressurreição dos mortos, aleluia, a glorificação dos corpos. Mas se você está preparado, prepara-te, porque Jesus está voltando, e aqueles que estiverem, aleluia, preparados, firmes com o Senhor, serão transformados, aleluia. Eita glória. Eita, eu estou esperando, e você? Eu estou esperando, e você? Apocalipse 11, para encerrar. Versículo 15. Olha o que vai acontecer no toque da sétima trombeta. A trombeta que está tocando, a última trombeta, que está revelando o que? Os segredos de Deus. Está revelando o que? O segredo de Deus. Antes de eu ler aqui, segura o dedinho aí, não precisa abrir não. Só escuta aqui. Só para provar para vocês quem recebe o segredo de Deus. Anota aí só, depois você lê em casa. Salmo 25, 14. Olha aí, ó. Salmo 25, 14. Olha aí. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança, o seu concerto, a sua eternidade. Então o segredo de Deus é para qualquer um? O segredo de Deus é para qualquer pessoa? Você conta teu segredo para qualquer um? Tem pessoa que você conta e ainda conta para os outros. É ou não é? O segredo de Deus foi revelado, e Ele escolheu uma pessoa que está sendo a sétima trombeta, proclamando o segredo de Deus, as parábolas, as profecias e Apocalipse. Para quê? Para que vocês entendam. Vamos ler. Diz assim, Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. O sétimo pastor, aquele que recebeu todas as revelações, tocou a sua trombeta, ensinou, pregou, orientou, deu aos seus discípulos a palavra revelada, fazendo deles trombeta.
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O que está acontecendo? A sétima trombeta está sendo tocada, irmãos. A sétima trombeta está sendo tocada, a palavra da verdade está sendo ensinada. E o que vai acontecer? Depois vocês vão ver no estudo de Apocalipse, versículo por versículo, o que cada trombeta já tocou. Cada trombeta já tocou e aconteceu. Tudo isso nós vamos mostrar para vocês. Mas eu quero dizer que nós estamos vivendo o tempo da sétima trombeta, onde o que? A palavra está sendo apregoada no campo do Senhor. O que é o campo do Senhor? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a palavra está sendo apregoada. E o que está acontecendo? O joio está sendo separado do trigo. O trigo está sendo colhido no celeiro, na casa de Deus. E o que está acontecendo? Os reinos, o reino do Senhor está sendo consumado, a vida eterna. Eu quero dizer para vocês, não dá tempo de voltar atrás. Quem estiver no campo, não volte para casa. Ei, você está no campo, você está na presença de Deus, não volte para trás, não saia da presença de Deus, não se afaste. Não se afaste da presença de Deus. Não troque aquilo que é eterno por um momento de prazer. Fique firme. A trombeta está tocando, a palavra está sendo apregoada. Não seja igual os escribas e fariseus. Não seja igual aqueles que comeram o pão que Jesus multiplicou e o peixe, aqueles que receberam o milagre, mas não deram ouvido ao som da trombeta. Somente quase 120 deram ouvido ao som da trombeta. Que Deus abençoe. Vamos lá? Quem é o trompetista? Quem toca a trombeta? Deus, o Espírito Santo. Quem é a trombeta? Quem é a trombeta? O pastor que está sendo usado por Deus. E qual é o som que sai da trombeta? Deu para entender? Deu para entender? O som que sai da trombeta é a palavra de Deus, a palavra da verdade. A trombeta é o pastor e o trompetista é Deus pelo seu Espírito. Amém? Que Deus abençoe. Vocês aprenderam? Pode aplaudir, se é para o Senhor é mais forte.